Olá, turminha, tudo bem com vocês? Que saudades, hein? Muito bem. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, muito chique para a gente saber ler as palavras direitinho. Nós vamos falar dos sinais gráficos. Sabem o que é sinais gráficos? Ó, na nossa apostila nós temos aqui os sinais gráficos que são chamados de acentos, né? Na página 62 do nosso livro, nós vamos estudar um pouquinho sobre os sinais gráficos. Esses sinais gráficos, eles são muito importantes porque esses sinais, eles destacam pra gente a sílaba forte da palavra, quando a gente fala de um jeito forte. Então, essa sílaba, ela é acentuada, né? Com esse sinal gráfico, nós vamos estudar dois sinais gráficos. Nós vamos falar do sinal gráfico agudo, que é o tracinho, e vamos falar também do circunflexo, aquele famoso chapeuzinho que vocês falam, é o risquinho ou é o chapeuzinho? Eles têm um nome, né? Nós vamos chamar, ó, esse aqui é o nome dele, é o sinal agudo, e esse é o circunflexo, que a gente usa somente em vogais, na sílaba forte. E a gente usa os sinais gráficos somente nas vogais. Esses sinais, eles vão indicar o pedacinho forte da palavra, da sílaba. A gente vai falar forte e vai pensar qual sinal gráfico que a gente vai falar. Tem uma diferença no sinal gráfico. Às vezes a gente fala assim, ó, a sílaba é fechada. Quando a gente fala a boca mais aberta, o sinal gráfico é aberto. Então, o sinal gráfico agudo, ele é mais aberto quando a gente fala que a gente fala rindo. E o sinal gráfico circunflexo, ele é mais fechado. Parece que a gente está falando com a boca mais fechada. Vamos ver? Vamos prestar atenção um pouquinho nos exemplos? Então, aqui, ó, sinais gráficos, né? São esses sinais aqui. Sinais é um tipo de desenho, né? Então, é o desenho do tracinho e o chapeuzinho que vocês falam. Mas agora nós vamos aprender o nome. Como que nós vamos falar o nome? São os acentos nas palavrinhas. O circunflexo, o acento circunflexo, nós vamos colocar numa palavrinha aqui, ó, que vocês amam muito. Olha essa palavrinha. Como que a gente fala? E o sinal gráfico agudo também nessa palavra, duas palavras iguais? Isso, para vocês perceberem que o acento circunflexo a gente fala com a boca mais fechada. E o acento gráfico agudo a gente fala com a boca mais aberta. Que palavra é essa aqui? Esse é o vovô, ó, a boca mais fechada, vovô. Então, o sinal gráfico que eu vou usar no nome vovô é o circunflexo, porque a gente fala mais fechadinho, ó, vovô. Então, o sinal gráfico é o circunflexo. E o agudo? Nós vamos usar na vovó, a boca fica mais aberta. Então, a gente usa o sinal gráfico agudo, ó, desse jeito. No vovô e na vovó. Depois vocês falam, vocês vão perceber a boquinha mais fechada, a boquinha mais aberta. Por isso que nós chamamos de circunflexo e sinal agudo na vovó, ok? Aí eu coloquei mais dois exemplos para vocês verem, ó. A palavra pé, a gente fala mais aberto. E pêssego, ó, pêssego. A boca a gente não abre muito para falar a palavra pêssego. Então, o sinal gráfico é o circunflexo. Ele é mais fechado, a boca fica mais fechada, né? Nós vamos estudar muito e agora eu vou propor vocês a fazer uma atividade muito legal. Vai ser um desafio muito legal que nós vamos aprender a fazer. Por que
será que eu escrevi nhoque e nhaque? Vocês conhecem o nhoque e o nhaque? Querem conhecer o nhoque e o nhaque? Vou apresentar a vocês. Esse aqui é o nhaque. Olha o tamanho da boca do nhaque. Por que será que ele chama nhaque? Porque ele adora comer palavrinhas com acento gráfico agudo. A barriguinha dele ama comer acento gráfico agudo, as palavrinhas. Então, esse é o nhaque. E eu vou apresentar a vocês o nhoque. E vou ensinar vocês a fazerem o nhaque e o nhoque. Sabe o que o nhoque gosta de comer? Acento gráfico circunflexo. Por isso que ele fala nhoque, com a boquinha mais fechada. E o nhaque, que gosta de comer o acento gráfico agudo, ó, nhaque, né? Ele gosta de comer as palavrinhas com sons mais abertos, que é o agudo, nhaque e nhoque. Nós vamos precisar, para fazer o nhaque e o nhoque, olha, eu usei para fazer esse copo descartável. Ele é maior um pouquinho, ó, ele é mais firme um pouquinho, tá vendo? Mas vocês, se não tiver o copo descartável em casa, transparente, podem usar o fundo de uma garrafa PET, só que ele vai ficar o nhoque muito grande, né? Esse vai ser muito legal, esse vai ser o comilão mesmo. Pode usar o fundo de uma garrafa PET, podem usar também o fundo de uma garrafa de água. Pode cortar aqui, ó, o fundo para usar. Para fazer essa atividade, chama a mamãe, chama o papai e se divirtam construindo o nhoque e o nhaque, ok? Então tá, nós vamos precisar desses materiais, né? Ou o copo descartável, ou o fundo da garrafa PET, ou o fundo de uma garrafa de água. No caso, eu construí o meu com o copo descartável. Ah, vamos construir a carinha deles? Olha que fácil que é. Para esse tamanho aqui do copo, eu usei um círculo maior do que a boquinha aqui, olha. Eu cortei ele bem maior para ficar com a carinha bem fixa aqui, olha. Então, eu cortei maior. Se vocês forem usar o fundo de uma garrafa PET, então corta o círculo maior do que a garrafa PET ou da garrafa de água. Ok? Então, peguem um modelo aqui que seja maior do que esse aqui, para ficar sobrando aqui nas beiradinhas, tá bom? Depois que eu cortei esse círculo, eu peguei uma tampinha de tinta e recortei 2 círculos também, ó, pequenininhos, menor um pouco, lógico, para fazer as orelhinhas, tá vendo? Aí fica a critério de vocês, tá bom? Pode fazer do tamanho que vocês quiserem, tá? Colei os círculos aqui em cima para ser as orelhinhas dos nossos amiguinhos. Aqui eu cortei meio oval, medi mais ou menos um tamanho assim, fazer uma boca bem aberta, bem comilona, né? Pode ficar a critério de vocês o tamanho da boquinha. Coloquei os olhinhos e agora nós vamos colar, né, essa carinha aqui, ó, nessa tampa aqui. Nós vamos colar assim. Ok? Vai ficar desse jeito, com a boquinha desse jeito, ó. E numa tirinha de papel, eu escrevi acento gráfico circunflexo. E na outra eu escrevi acento gráfico agudo, ok? Um é o agudo e o outro é o circunflexo. Em outro pedacinho de papel, eu escrevi o nome dele. Esse aqui é o nhoque. Esse aqui é o nhaque. Eles são irmãos, né? O acento gráfico, nhoque e nhaque. Aí, a brincadeira é o seguinte. Aqui dentro, onde que vocês forem, se vocês verem alguma palavrinha que tem o acento gráfico agudo, vocês perguntam à pessoa, eu posso recortar essa palavrinha que tem um acento gráfico agudo?
Tem que perguntar primeiro se pode. Nós vamos encher aqui a barriguinha deles de palavrinhas. O nhaque, ele é muito comilão. Ele já comeu 2 palavrinhas, ó. Ele já comeu uma palavrinha. Vamos ler? Chácara. Muito bem, chácara. Olha a boca como que abre, né? É o acento agudo gráfico. Ele é aberto, né? Então, nós vamos colocar a palavrinha chácara lá dentro da barriguinha, da boquinha, ó. Nham, nham, comeu. E a outra palavrinha que eu achei é o acento gráfico. É. Lá na boquinha. Fazer a boquinha bem abertinha, porque depois a gente pode tirar. Depois nós vamos brincar com essas palavrinhas aqui dentro, tá bom? O nhoque, nós vamos fazer assim. Vamos colar a cabecinha aqui. Depois... vamos colar aqui também, né? O que é o nhoque? O que ele gosta de comer as palavrinhas com acento gráfico circunflexo. Atrás dele nós vamos colocar o nome dele, que ele é o nhoque. Ama comer o circunflexo. E para o nhoque eu achei uma palavrinha também muito legal. Esse nome aqui de um coleguinha nosso, né? Antônio. Olha a boca como que fecha. Então, nós usamos o circunflexo. Aí, nós vamos colocar também na boquinha do nhoque, o acento circunflexo. Agora, para fazer as carinhas dos nossos amiguinhos, fica a critério de vocês, mamãe, papai e amiguinhos. Vocês podem fazer num papel branco e colorir. Vocês podem fazer pintinhas, manchinhas. Use e abuse da criatividade. Construa os nossos amiguinhos nhoque e nhaque com papel colorido, com desenhos. Capriche nos nossos amiguinhos, ok? Façam legal que depois eu quero ver. Um grande abraço para vocês, dos nossos amigos nhoque e nhaque. E vamos comer muitas palavrinhas com as sinais gráficos. Até a próxima!